Aleluia. Acho que falei tudo que precisa falar. Eu quero pregar a palavra de Deus. E hoje eu tenho uma palavra para nós. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia hoje em Mateus capítulo 13. Nós vamos começar do verso 24. Aleluia. Espírito Santo. Nós invocamos o teu nome nessa noite uma vez mais. Fale conosco, Espírito Santo. Alinha a nossa vida segundo o propósito eterno que o Senhor tem para cada um. Que tudo aquilo que o Senhor nos ministrar hoje possa causar transformação em nós. E a gente nunca mais ser o mesmo. Por favor. Aleluia. Acharam Mateus capítulo 13, verso 24 ao verso 30. Está escrito assim. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: querem, pois, que vamos arrancá-los? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Glória a Deus. Amém, irmãos? Até aí, nesse primeiro momento. O tema da minha mensagem hoje é vivendo pela minha semente. Diga comigo, vivendo pela minha semente. Eu quero que você grave isso, porque pode ser que a partir de hoje, a sua vida, de fato, ela tenha uma transformação, um giro de 180 graus, e você possa entrar em uma nova rota, vivendo de maneira totalmente diferente. A Bíblia diz assim, que ouvindo alguém a mensagem do reino e não entendendo, o maligno vem e rouba aquilo que foi semeado. Nós precisamos entender o que as Escrituras dizem, amém, irmãos? Por muitos dias nós temos percebido, sentado em algumas mesas, que as pessoas elas estão querendo entender o que elas querem entender. Elas não querem entender o que a Bíblia diz para elas. Ela é como se estivesse fragmentando as Escrituras e pegando uma parte das Escrituras para, eu quero entender só essa parte. Essa outra parte não é para mim. Eu não acredito nisso, mas a Bíblia está dizendo sobre aquilo. E hoje eu quero falar sobre semente. Quero falar sobre nós como semente e nós como terra, para recebermos a semente eterna da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, quando ele começa o texto, no verso 24, Jesus disse: e propôs-lhes outra parábola. Jesus vai começar a contar uma parábola. E o que é uma parábola? Uma parábola, ela é uma narrativa que transmite verdades e princípios espirituais. Jesus usava de parábolas para contar sobre o reino dos céus, falando de coisas terrenas. Jesus, ele era um expert em pegar coisas da terra e dar significado eterno para elas. Jesus fazia muito isso.
Por exemplo, Jesus usou várias vezes e várias parábolas, contou para falar sobre o reino dos céus. Em Mateus 24, ele diz que o reino dos céus é como 10 virgens. O reino dos céus é como 10 virgens. Ele pega a figura das virgens para figurar e trazer uma realidade sobre o reino. Ele vai dizer assim que o reino dos céus também, ele vai falar várias vezes, que o reino do céu é como uma semente. Uma pequena semente que, quando plantada de mostarda, ela vai dar uma árvore tão grande que as árvores viriam e fariam ninhos. Então, o foco não é o que ele usa, o foco é o reino dos céus. Tudo que ele usa é para falar de uma realidade do reino dos céus, amém, irmãos? E Jesus ele vai dizer aqui sobre também o reino dos céus. E ele vai usar a figura do joio e do trigo. E ele vai começar a falar sobre semeadura. Amém? E eu quero tratar um pouco sobre isso essa noite. Quando nós estamos chegando agora no final do ano, é normal, muitas vezes religiosamente, a gente faz as nossas reflexões. Como que foi nosso ano, como que foi, o que eu produzi nesse ano, se eu tive um ano frutífero, se eu bati minhas metas no ano, se eu vivi uma vida que agradou a Deus, se minha família foi abençoada. Totalmente, todo mundo é assim. E a gente já começa a planejar o ano seguinte. Tem problema nisso? Não tem problema nisso. Mas, irmãos, eu, ao longo da vida, tenho percebido pessoas ao nosso lado, fazendo muitas reflexões quando chega em dezembro, mas poucas ações quando chega em janeiro. Tem pessoas fazendo muitas reflexões e poucas ações. E aí, de janeiro a dezembro, de ano a ano, elas estão refletindo de como foram a vida e, na verdade, não têm se posicionado naquilo que Deus já falou com elas. Eu não sei se você está assim, mas talvez foi seu pior ano. E a culpa não foi dos 365 dias. A culpa não foi de Deus. A maioria das vezes é a nossa negligência em obedecer aquilo que Deus falou sobre nós. A gente acaba pegando caminhos que o Senhor não falou para a gente caminhar. A Bíblia diz assim, que há caminhos que para o homem parecem bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Pessoas que morreram na sua vida ministerial, pessoas que morreram na sua vida espiritual, pessoas que estão morrendo nas suas próprias famílias, porque estão percorrendo um caminho que Deus não falou para eles irem. E não adianta, irmão, chegar agora, 2 dias antes de acabar o ano, fazer um monte de voto, plano de vida, projeto de vida, e trazer uma oferta no altar para que o ano de 2025 seja melhor, que isso não acontece. Não é dessa forma que o reino de Deus, ele é feito, que a nossa vida é desenvolvida. Obrigado. A Bíblia diz assim que é como uma semente. Logo começa pequeno, até que ela começa a frutificar. E a gente precisa começar a entender sobre isso, de maneira intencional, essas verdades. Há muita reflexão, pouca ação. Refletir é importante, mas agir, ela é bem melhor. Agir é bem melhor, amém, irmãos? A Bíblia diz, num texto que nós lemos, que um homem, ele saiu a semear uma boa semente. Diga comigo, boa semente. É importante essa palavra, boa semente, ou essa frase, está bem fixada, porque não é apenas sobre semeadura. É sobre semear uma boa semente. A Bíblia diz que quando esse homem semeia, então ele volta para sua casa, e nós temos algumas figuras, nós temos o homem, os homens, nós temos o inimigo, e o resultado da semente na qual esse homem plantou. Os homens aqui os seus servos. O homem é o Senhor, e o inimigo é o diabo. A Bíblia deixa claro que o Senhor plantou, semeou boa semente em uma terra, e foi dormir. Também os homens dormiram. E a Bíblia diz que naquela noite, enquanto eles estavam dormindo, o maligno veio e também semeou na mesma terra que o Senhor semeou. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: é possível, naquilo que Deus está fazendo, o inimigo também entrar?
possível, naquilo que Deus colocou uma boa semente, ter sementes também do inimigo, sementes ruins. A Bíblia fala que há possibilidade. Porque esse inimigo também semeou. E quando os homens perceberam que são servos do Senhor, quando cresceu e frutificou, apareceu ali duas espécies de fruto. Uma, o joio, e outra, o trigo. Então a gente precisa entender uma coisa: há possibilidade de crescer junto duas espécies, porque está no mesmo terreno. Só que a gente só vai perceber que uma é boa e outra é ruim quando vem o tempo da colheita. Quando eles começam a crescer, irmão, você está ali na terra, ninguém sabe debaixo da terra que tipo de semente tem. Só quando vem o fruto, para a gente entender o que foi semeado. A Bíblia diz no verso 26, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O joio apareceu no meio do trigo. E os servos, então, daquele pai de família que é o Senhor, diz: Senhor, você semeou uma boa semente no teu campo, porque o campo é de Deus. Por que então lá nesse campo tem o joio? Se o campo é teu, a semente boa é tua, então por que então vem o joio? Por que então está crescendo coisas ruins dentro do campo na qual Deus estabeleceu? Irmãos, a igreja é o campo de Deus, onde Ele tem plantado a sua semente eterna, que é a sua palavra. Só que também, irmãos, a igreja tem muitos inimigos. E tudo isso cresce ao mesmo tempo. E nós precisamos entender nessa estação, porque é perigoso a gente querer arrancar aquilo que Deus não falou para a gente arrancar. Cresceu. E eles disseram: você quer que a gente arranque? Jesus vai dizer assim para eles, o Senhor, o pai daquela família: foi o inimigo que fez isso. E os servos disseram então: você quer que a gente arranque? Tu quer que a gente vá lá e arranque então o joio do meio do trigo? O Senhor diz, verso 30, deixai crescer ambos juntos, até o tempo da colheita. Porque é perigoso, se você for lá com uma foice para arrancar, você também começa a mexer no trigo. Vocês sabem que visivelmente há pouca diferença entre joio e trigo quando se trata de fruto. Só que quando você abre a frutificação que cada um dá, um é comestível e o outro não tem nada, irmãos. Um tem aparência e o outro de fato é comestível. É algo que dá para ser usado. Quando nós falamos que nós precisamos começar a verificar a semente que nós temos plantado, uma coisa que o Senhor tem falado comigo, e eu estou compartilhando com os amados irmãos, é: cuide com a semente que você planta. Todos nós temos semente em nossas mãos. A pergunta que nós devemos fazer é se a semente é boa ou se ela é ruim. Todos nós somos semeadores, irmãos. E nós temos semeado diariamente. E o fruto um dia virá sobre tudo isso. A pergunta que eu quero fazer aos amados irmãos, para a gente refletir e começar a agir em cima disso, é se as nossas sementes, elas têm sido sementes boas ou sementes ruins. Sabe, irmãos, um dia eu ouvi assim: a semeadura, ela é opcional, a colheita, ela é obrigatória. Você pode verificar o que você semeia, mas não tem como você mudar o que você semeou depois que você semeou. Virá a colheita disso. Quando a gente fala disso, se você viver pela sua semente, deixa eu te fazer uma pergunta. Baseado em tudo que você tem semeado na sua vida, eu quero que você, nesse primeiro momento, tire a visão de dinheiro. Eu estou falando da nossa vida.
Amém, irmãos? Eu sei que as pessoas usam isso para falar só sobre grana. Não é sobre isso nesse momento. Baseado em todas as sementes que você já tem semeado, o que você colhe em 2025? Olha para mim. Vamos começar a gente entrar um pouco mais profundo nesse texto. Baseado em toda a semente que você tem semeado no seu ministério, o que você vai colher nos próximos anos? Baseado na semente que você tem semeado no seu trabalho, o que você vai colher nos próximos anos? Tem irmãos que amaldiçoam o próprio trabalho. Aquela empresa desgraçada. Eu odeio aquela empresa. Irmão, isso é semente que você tem plantado. Amém? Esse lugar está trazendo sustento para a sua casa. E você está amaldiçoando o lugar que está pagando o seu aluguel e colocando comida na sua casa. Olha para mim, por favor. Você pode mudar a sua vida depois dessa noite, se você entender a palavra. O que você tem semeado determina o que você vai colher. O fato é isso, e contra a Bíblia não há argumento. Tudo que o homem semear, 1 Coríntios 9, é certo que ele vai colher. De Deus não se zomba. No seu trabalho, você chega atrasado e ainda quer aumento? Ah, bicho velho. Dá trabalho, mete atestado. Vai lá na psicóloga, me dá um atestado. Coloca a cebola debaixo do sovaco para ficar quente e falar que está com febre. Aprendi isso em um filme. Não sei se funciona, mas... Às vezes, nosso comportamento, a gente quer colher coisas boas, mas semeamos só coisas ruins. A semente que temos em nossas mãos não são as sementes boas. Irmãos, uma vez que você semeia, já era. Já era. Na sua vida espiritual, o que você tem semeado? Fraqueza? Como você quer ficar forte diante de Deus? Pastor, estou em pecado. Amém, mano, vamos orar. 3 dias, pastor, estou em pecado. Amém, mano, vamos orar. Passa um mês, pastor, estou em pecado. Passa 2 anos, um ano inteiro pecando. A culpa é de Deus? Vamos lá, irmãos. Me ajuda a pregar hoje. A Bíblia diz assim que Deus não tenta ninguém. E o Senhor falou assim, vocês devem orar para que vocês não caiam em tentação. Às vezes nós temos semeado na carne, e a Bíblia diz em Gálatas, se semeamos na carne, colheremos a carne. Mas se semeamos no Espírito, colheremos a vida do Espírito. Em qual nível você tem semeado? A sua disposição de vida na sua vida espiritual. Não ora, não busca Deus, não jejua, não quer a palavra de Deus. E você quer colher coisas sobrenaturais? Aonde a gente leu isso nas Escrituras? No seu relacionamento, casamento, olha para mim, os casados aqui. Como é sua fala dentro de casa para sua esposa? Ah, essa mulher é uma desgraça. Ela vai ser uma desgraça para você mesmo. Efésios capítulo 5 diz assim, que a mulher ela é lavada pela palavra que o homem libera sobre ela. E quando o homem libera a palavra sobre a sua mulher, ele apresenta a si mesmo a sua esposa. O maior beneficiado de você ter uma boca abençoada para sua esposa é você, bicho velho. E às vezes, nós só lançamos palavras. Olha para mim, não desvia o olhar. Deixa Deus falar com você, aguenta o canhão nessa noite. Você falou que Deus queria falar com você, não falou? Então Ele está falando. Às vezes, na maioria das vezes, a gente fala assim, ó, a minha mulher não faz nada, mas você fala que ela não faz nada. Minha mulher não faz nada. Você só semeia isso. Às vezes o homem é bruto porque você, mulher, esse homem é um bruto, é um grosso. Ele vai ser exatamente isso.
A pergunta é o seguinte: o que você tem semeado no seu relacionamento? A Bíblia diz em Efésios 5 que Cristo lava a igreja por intermédio de sua palavra. Ele usa a figura do marido e da mulher e apresenta a si mesmo igreja gloriosa. A mesma coisa acontece conosco. Tanto o homem quanto a mulher precisa ter um falar, porque as suas palavras são como sementes. E quando você libera a palavra, você está semeando na vida de alguém. Como você libera a palavra sobre os seus filhos? É um preguiçoso. É isso que ele vai ser. Não presta para nada. É isso que ele vai ser. Baseado em sua semente, o que você colhe nos próximos dias, nos próximos anos? Não adianta querer colher coisas novas e boas, semeando as mesmas sementes podres que nós temos na nossa mão, irmãos. O resultado do fruto está na semente que plantamos, não ao contrário. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Sabe por que nós somos salvos? Porque a Bíblia diz assim: se o grão de trigo caindo na terra e não morrer, fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Jesus foi o grão de trigo que morreu por nós, por isso ele frutificou e nós estamos aqui. Uma boa semente, ele morreu. E hoje ele frutificou. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Se depender da nossa semente, quem vai chegar-se até o Senhor? Não há possibilidade, irmão, de ter uma vida diferente se a gente não se posicionar e viver de maneira diferente. Não há possibilidade de a gente querer um casamento abençoado, vivendo os mesmos princípios de 10, 15 anos atrás. Quebrados, desonrando a esposa, traindo o marido. Pastor, eu não traio meu marido, traio na internet. Vê coisa que não deveria. Que seus olhos fazer pecar, você já pecou. E já é um adúltero. Não há como queremos colher fidelidade semeando infidelidade. Não há como nós colhemos algo que nós nunca semeou. Nós nunca semeamos. A Bíblia diz assim que o joio e o trigo, os dois cresceram no mesmo ambiente. Irmão, sabe o que o Senhor falou comigo? Não se impressiona com o crescimento da plantação. Se impressiona com a qualidade do fruto dela. Não é porque está crescendo, irmãos, isso não muda nada para Deus. Cresceu, 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 cresceu. Meu Deus, o que tem? Nada. Não se impressione com o crescimento. O propósito é: há bom fruto aí. Há bom fruto aí. Todas as ações que nós temos é uma semente. Grave isso. As minhas ações são semente. As reações são os frutos. As ações que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo, são semeadura na vida das pessoas que estão ao nosso lado. As reações dela é apenas o fruto daquilo que eu tenho semeado. O que você tem plantado nesses dias? Eu li uma frase que me pegou. Diz assim, ó: cada adversidade, cada fracasso, cada dor carrega consigo a semente de um benefício igual ou superior. Significa que, quando a gente está plantando uma boa semente, mesmo que a gente não veja o resultado, e parece que nós fracassamos naquilo que estamos fazendo, irmãos, dentro daquela realidade, existe algo igual ou superior que a gente possa viver.
Uma das coisas que nós precisamos entender fielmente nessa noite, para você que está aqui e que está ouvindo a palavra, é que toda semente representa um futuro. A família que você vai ter é a família que você profetiza e deseja que você vai ter. Não adianta, irmãos, olhar para a marca Doriana, a família Doriana, nossa, que família feliz, e ser uma desgraça em casa. Por que minha família não é assim? Porque você não é assim. Não adianta. Queremos ver uma vida próspera, eu estou falando de prosperidade em todas as áreas, sem semeadura de prosperidade, de fato. Não adianta, não vai ter. Não adianta queremos ter relacionamentos que vão durar, aonde eu sou infiel ao meu relacionamento. Pastor, eu não tenho amigos. O problema não é das pessoas, não são das pessoas, é teu. Tudo pode mudar a partir de hoje. Em Gênesis 8:22 está escrito assim: enquanto a terra durar, não deixará de haver semeateira e ceifa, frio, calor, verão e inverno, dia e noite. Deus estabeleceu o ciclo da semeadura e colheita, que é algo que vai perdurar para sempre. Significa, irmãos, que tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje, seja no reino espiritual, emocional ou material, vai gerar frutos para amanhã. Olha para mim. Não seja irresponsável com sua vida. Você como marido, não seja irresponsável com sua esposa. Você como esposa, não seja uma irresponsável com o seu marido. Aquilo que você está fazendo hoje, vai apontar para aquilo que vocês vão viver amanhã. Amém, meus irmãos? O que você está fazendo hoje perante o Senhor, vai apontar para aquilo que você vai colher amanhã. Certa vez, conversava com uma pessoa, e aí, o casamento ia na ruína, e eu perguntei para ela assim, uma irmã, mas irmã, o que você está fazendo ou fez para mudar isso? O que você fez e está fazendo para mudar a situação do seu casamento, quase indo ao divórcio? Pastor, já fez tudo. Aí eu perguntei, tudo o quê? Tudo. Eu falei, não, tudo não é nada, irmãos. Irmã, tudo o que você já fez? Tudo. Eu falei, não, irmã, tudo o quê? Me fala alguma coisa que você fez. Não sei. E às vezes a gente está ali em um campo de ilusão, dizendo, não, eu já fiz tudo, você não fez nada. Tu não orou, tu não jejuou, tu não pediu perdão, tu não se arrependeu. Que tudo é esse que a gente faz? Na verdade, nós desistimos das coisas. No primeiro problema, a gente já dá o passo para trás e fala, não é mais para mim. Sabe, irmãos? Quem desiste nunca vence. E a pessoa que vence é a pessoa que nunca desiste. Jesus falou em Mateus 13 que existe um tipo de fruto que ele só pode ser dado por meio da perseverança. Se você perseverar, o fruto vem. Agora, se você abrir mão, já era, meu irmão. Primeira dificuldade. Estou abrindo um negócio. Não vendeu aquele mês, que a gente fala, mais. Não é assim? Nunca vai frutificar. Primeiro, não, pastor, eu quero ser um pastor, eu quero ir para o ministério. Primeira calúnia, eu não quero ser mais pastor. Eu preguei, os irmãos não gostaram. Bem-vindo ao clube. Você não queria tanto isso, você vai abandonar? Não, Deus me levantou para ser um discipulador. Primeira, bateram a porta na minha cara, não me deixaram entrar no discipulado. Bem-vindo ao clube. Vai desistir? Irmão, só vence quem não desiste. Eu acabei de fazer apenas 18 anos com a minha esposa de casado, 19 anos junto. Passamos por treta e treta e treta.
Dá vergonha de contar. Tanta idiotice que eu fiz na vida. Houve perseverança. E a gente pode contar que frutificamos para a glória de Deus. Irmãos, grave isso, pelo amor. Eu estou sendo bem pastor para essa igreja hoje. Pode mudar a sua vida se você entender a palavra e aplicar. Se você começar a falar aquilo que Deus quer que você fale, viver conforme Deus quer que você viva, não tem como dar errado, meu irmão. Não tem como dar errado. Porque Deus, Ele vela pela sua palavra. Deus, Ele não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria o Senhor e não faria, falaria e não confirmaria. Quando Ele diz, Ele cumpre o que diz. Esse é o Deus que a gente serve. Amém, irmãos? O Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 ao 8, assim. E digo isso, o que semeia pouco, pouco também colherá. O que semeia com abundância também colherá. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Irmãos, você querendo ou não, está nas Escrituras. Amém? A Bíblia diz assim, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Viva pela sua semente. Não viva pela semente do seu pai, não viva pela semente do seu irmão, viva pela sua semente. Há pessoas passando extremas necessidades e dificuldades, não é porque elas não têm dinheiro, elas trabalham. Esse assunto pouco falado aqui na igreja. O problema é que elas não sabem gerir e fazer conforme o Senhor estabeleceu. Eu fico triste, eu estou sendo um pastor aqui. Nós estamos chegando no final do ano e tem irmãos que trabalharam um ano inteiro. Trabalharam um ano inteiro. E não vai ter uma janta na casa no Natal. E a culpa, irmão, não é de Deus. Eu fico triste. A maioria das vezes a culpa é dela. Por falta de gestão. Por falta de semear certo. Por falta de viver uma vida que agrada ao Senhor nessa área. E a maioria atribui a Deus pecado aquilo que o Senhor não estabeleceu. Isso me dá tristeza. Aí, quem está perto da gente sabe. Meu Deus do céu, me deixa zoado. Não pode acontecer isso. Eu sei que existem contratempos na vida que ele vem. Mas a maioria é por falta de não entender as Escrituras. Dependendo como você vive, vai determinar o que você vai colher. A Bíblia diz assim, que a colheita abundante para aqueles que semeiam com abundância. Eu vejo Deus, irmãos, ampliando, de fato, para aqueles que entendem e se submetem à palavra, a semeadura nos próximos dias. De verdade. Existe um texto, no verso 10 de 2 Coríntios capítulo 9, que o Senhor me pegou. Eu nunca tinha visto o texto dessa forma. Olha que lindo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Vou ler de novo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto ou os frutos da vossa justiça. Eu sempre olhei para esse texto e nunca tinha visto ele dessa forma. Qual é a forma? A Bíblia não fala que Deus vai multiplicar o pão. A Bíblia fala que Deus vai multiplicar a semente.
Porque tudo que vem, o pão, ele é feito da semente. O pão abundante tem a ver com a semente abundante. Então a Bíblia diz assim, ó, de novo, aquele que dá semente ao que semeia. Quem aqui quer ser semeador? Sabe o que Deus está dizendo? Ele vai dar semente para você. Amém, meu irmão? Tá escrito ou não está escrito? Pronto. Ele fala assim, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira. Quanto mais semeamos, mais multiplicação da semente vem sobre nós. Isso é uma doideira no princípio do reino espiritual, irmãos. Pastor, o que eu vou semear? Vamos começar aqui falando então. Primeiro, você começa a semear na sua vida espiritual. Pega todas as verdades que o Senhor tem te dado. Todas as verdades, começa a semeá-la. Jesus me deu uma palavra, amém. Vou vir por essa palavra, até ela se cumprir. Amém, irmãos? Não, Jesus tem me chamado para oração, então amém, eu vou orar mais. Pastor, eu consigo orar apenas 20 minutos por dia, glória a Deus, é a porção do seu dia. Não, pastor, eu consigo orar 5 minutos por dia, amém, é a porção do seu dia. Mas quanto mais você semeia na oração, Deus vai te dando graça para que haja multiplicação. Daqui a pouco os 20 minutos virou 30, 1 hora, e você está ali, ó, crescendo, semeando lágrimas na oração. Crescendo a sua vida espiritual. Crescendo o seu desenvolvimento com Deus. Outra coisa, começa a semear na sua casa. Como? Primeiro, na maneira que você fala. Suas palavras são sementes. Qual foi a última vez que você disse para sua mulher, eu te amo, meu amor? Ela não merece, não é sobre ela, é sobre você. Qual foi a última vez que você olhou nos olhos do seu marido e disse, eu te amo, meu amor? Tem mulheres, irmãos, acho que aqui não tem isso, que só tem mulher piedosa aqui. Mas tem mulher que só conversa com o marido no dia 5. Pegou vocês, né? Ai, meu amor. Irmã. Não adianta, tu não vai ter um marido. Me perdoa falar uma palavra que eu vou falar assim, mas o cafetão paga bem melhor. Você não tem marido. Você trata ele como se fosse um cara que vai só te dar coisas. Pelo amor de Deus, minha irmã. Pelo amor de Deus. Começa a semear na sua casa a vida. O poder da vida e da morte está naquilo que você fala. Provérbios diz isso. Naquilo que nós liberamos, podemos liberar vida ou morte. Tem homem que só conversa com a mulher, irmão, para sair da abstinência, vocês entenderam? Ele não conversa com a mulher, mas quando quer deitar, ele vai lá. Não conversa, não diga oi, não fala nada. E quer deitar. Meu Deus! Aonde você vai parar desse jeito? Não semeia a vida, não diga nada. Irmão, olha para sua esposa e fala, mulher, tu é incrível. Ela não é, mas profetiza. Filho do homem, você vai ver os ossos secos se juntando. Profetiza, vai dar certo, irmãos. Tu vai ver. Uma hora rompe, uma hora vai. Creia na semente que você tem nas mãos, creia nisso. Creia naquilo que Deus te deu. Não desista. Quantas vezes você olhou para o seu filho e abençoou seu filho? Aos pais aqui. Aqui, ó, nós temos aqui um contexto, mas não é só para cá. Tem irmãos assistindo pela internet, um dia pode ser que essa mensagem toque outras pessoas. Mas nós temos pais aqui que são padrastos, né? Pelo amor de Deus, meus irmãos. Aos pais padrastos aqui. Libere vida sobre o seu enteado.
Amém, irmão? Você casou com a mãe dele. As mamães aqui que estão casadas com o marido, tem enteadas. Enteadas chama, né? É. Libere vida sobre suas enteadas, suas filhas. Seja bênção. Dentro da sua boca poder de vida e morte. E às vezes nós estamos colhendo um monte de carniça dentro da nossa casa. Deus, onde você está? Desviou meu filho, olha isso aqui, olha não sei o quê. E a culpa é nossa. Seja bênção para o seu lar, meu irmão, minha irmã. Amém? Agora aos filhos. Quantas vezes você olhou para o seu pai e diz assim, pai, eu te amo. Não, meu pai é grosso. Ele é grosso. Quem vai amolecer o coração do homem? Se não for o amor de Deus transmitido por intermédio da sua vida, filho. Quantas mães, elas não recebem o te amo do marido, não recebem do próprio filho. Às vezes a mulher está estressada em casa, ela só quer um abraço, irmãos. Pastor, onde o evangelho está no tratar o outro. Aqui, Jesus disse, vocês vão cumprir toda a lei e os profetas, se você fazer pelos outros aquilo que você quer que faça por você. Às vezes a gente não está cumprindo o que a lei e os profetas disseram, porque a gente está fazendo tudo o contrário. A gente quer sombra e água fresca, mas queremos dar espinhos para os outros. Tratamos os outros, irmãos, de uma maneira totalmente errônea. Não temos paciência. Não amamos segundo a reta justiça de Deus. Jesus falou assim, se alguém te obrigar em 1 milha, vai 2. A gente não quer nem ir a 1ª milha. Isso é o evangelho, irmãos. O evangelho que ele é tão espiritual que não muda a nossa realidade. É o evangelho fajuto. Esse evangelho que é tão espiritual, profecia, glória a Deus e tal. Mas quando chega na vida prática não tem transformação. Que evangelho é esse? Que a gente pula 2 metros no culto de domingo, mas quando chega em casa a gente se tranca no quarto e não conversa com ninguém. Que evangelho é esse? Que não transforma nossos relacionamentos, que não transforma a nossa vida. O Senhor vai multiplicar semente para aqueles que querem semear de maneira certa. O texto de 1 Coríntios, 2 Coríntios 9, que nós lemos, Paulo está falando exatamente sobre o aspecto de ofertar e tudo mais. E não tem como desassociar isso. Tem pessoas indo trabalhar 3 empregos, irmãos, porque deixou os princípios para trás. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Trabalhar é digno, tá? É digno trabalhar. A Bíblia diz assim, que o trabalho dignifica o homem. Está tudo certo. Traz dignidade ao homem. Só que cuidado, irmãos. Olha para mim, cuidado, minha irmã. Cuidado, pegar a palavra da Silvia, para você não estar dando jeito e não cumprir propósito. Cuidado. O Senhor liberou algo no meu coração e eu quero ser fiel a isso que o Senhor falou. Marcos capítulo 4, verso 26 e 29, está escrito assim: o reino dos céus, ou o reino de Deus, é assim como de um homem que lança semente à terra. Depois de dormir, se levantou, e de noite e de dia, da noite para o dia, a semente brotou e cresceu, não sabendo ele como fez isso. Ele semeou, foi dormir, e de um dia para o outro, a semente veio, brotou, semeou, cresceu, e ele não sabia como. E uma das coisas que o Senhor liberou foi: tenha paciência no processo. Nem sempre nós veremos resultados imediatos, mas nós precisamos confiar que o crescimento, a maioria das vezes, é invisível. A maioria das vezes o crescimento do Senhor é invisível. Você só vê a transformação. Mudou? Não, está tempo Deus trabalhando. É tipo aquela frase: o de repente de Deus levou tempo.
De repente, venho. Mas esse de repente levou tempo. Paciência no processo. Ao mesmo tempo, cuidado com o terreno. Assim como a parábola do semeador, a terra precisa estar pronta. O nosso coração deve ser uma terra fértil, livre de pedras, de espinhos, livre de superficialidades. Porque se você lançar a semente em uma terra que ela está cheia de pedra, ela não vai frutificar, irmãos. Cuidado aonde você tem semeado ao mesmo tempo. A semente ela vai ter uma ação constante na nossa vida, na vida daqueles que estão à nossa volta. A colheita não vem apenas para nós. A colheita vem para aqueles que estão à nossa volta, amém? A colheita vai vir para a sua família se você se alinhar. Se você começar a orar mais, buscar Deus, não é só você que vai ser beneficiado disso. Seu marido vai ter uma esposa de Deus. Se você, homem, começar a se posicionar, você vai ver que a sua mulher vai ter um santo homem de Deus em casa. Ou seja, tudo que Deus faz em nós não para em nós. Acaba tocando outras pessoas. Viva pela sua semente. Tudo que você semear, é certo que você vai colher. Tudo. Tudo. A Bíblia diz assim, aquele que observa o tempo, ele não semeia. Mas será? A Bíblia diz assim que o preguiçoso diz assim, há um leão lá fora. Ele nem saiu de casa. Ele diz, há um leão lá fora. Tantas pessoas estão vivendo uma vida onde seus mantimentos têm acabado. Eu estou falando de todas as áreas. E elas estão perguntando para Deus, Deus, por que eu estou vivendo assim? A pergunta não é por que você está vivendo assim. A pergunta é, o que você está fazendo para viver assim? Por que meu ministério não vai? A pergunta é, o que você está fazendo para o seu ministério ir? Por que meu casamento está sendo destruído, Deus? Pergunta errada. É o que eu estou fazendo para o meu casamento não ser destruído? Não, eu quero avivamento. Nós sonhamos com avivamento. Principalmente essa igreja aqui, a gente quer o fogo de Deus. A pergunta é, o quanto eu tenho buscado isso? Eu quero que Deus venha. Ontem nós estávamos à noite andando por Chapecó. Eu falei, eu sonho que Deus vai visitar Chapecó. Deus virá sobre essa cidade. As pessoas serão tocadas nas ruas. Eu sonho com isso. E enquanto eu meditava isso, o Senhor falou comigo, e o que você está fazendo para acontecer? Irmãos, reflexões profundas. Poucas ações nós temos. Queremos alimentar os pobres. Pessoas que passam necessidade. Hoje é dia de trazer alimento para a igreja. Graças a Deus esse ano, por bondade de Deus, alimentamos muitas famílias que não tinham condições. Graças a Deus. Só que ao mesmo tempo, amados irmãos, eu creio que a gente pode fazer tanto. Se todos nós fizéssemos um pouquinho a nossa parte, tocaríamos tantas pessoas. Tantas pessoas. O Evangelho ele é tão prático, meus irmãos. Tão prático. O Evangelho transforma a nossa vida, não apenas o nosso intelecto. Transforma a nossa maneira de viver. Talvez você tenha apenas alguns pães e alguns peixinhos. Na mão de Deus, irmãos, Ele multiplica isso. Talvez você não saiba nem conversar na sua casa. Você só falou a vida toda desgraça. E hoje pode ser que seja o seu primeiro dia. Você entendeu essa palavra e falou, cara, verdade, eu preciso mudar minha maneira de ser. Existem pessoas que dizem assim, ó, mas eu sou assim, pastor. Não, irmãos, você não é assim. Tem pessoas que dizem assim, mas meu pai me ensinou a ser assim.
Irmão, não coloca a culpa no seu pai, assuma a responsabilidade. Eu quero ser bem direto para nós. Existem pessoas que elas estão terceirizando. Elas estão terceirizando a responsabilidade de semear. Só que ao mesmo tempo que você terceiriza a responsabilidade de semear, você não tem direito na colheita. Grave isso, meus amados irmãos. Seja intencional nas suas sementes. Semeie com força aquilo que você quer viver diante de Deus, sem negociar princípios e valores do reino dos céus. Deus, ele não mudou. É certo que tudo que o homem semear, ele vai colher. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar para aqueles que querem que Deus multiplique a sementeira. Que comece na sua vida espiritual, na sua casa, na sua família. Comece no seu ministério, enfim, todas as áreas da sua vida, nos seus negócios. Você precisa obedecer o que Jesus tem falado com você. Sem medo. Você pode se colocar de pé, por favor? A semente que você planta em obediência à palavra de Deus, ela nunca será perdida. Mesmo em tempos difíceis, irmãos, viva pela sua semente. Viva pela sua semente. Não tenha medo disso. Eu sei que por muitas vezes, olha para mim, nós como comunidade temos até receio de falar nisso. E pensamos que essa mensagem não é tão bíblica quanto o arrependimento que foi na semana passada. Mas é tão bíblica quanto o arrependimento. Você se arrepende e depois você precisa mudar seu modo de viver. E viver de maneira diferente. Eu quero que você feche seus olhos, por favor. Não vá embora ainda, irmãos. Vamos finalizar a oração, por favor. O Espírito Santo libera essa verdade sobre nós. Qual semente você vai plantar a partir de hoje? Fé, generosidade, perdão, tempo na presença de Deus. Não saia desse culto, irmão, sem se comprometer em semear no Espírito e confiar em Deus. Não saia desse culto sem se comprometer em semear na vida do Espírito. É certo que se você semear nas coisas espirituais, você vai colher nelas. E as gerações futuras vão desfrutar da semente que você está colocando diante do Senhor. Senhor, existem pessoas nessa noite que viveram uma vida até aqui sem a responsabilidade com as sementes que têm na mão. Mas eu peço que nessa hora o Senhor possa liberar clareza. Jesus, hoje sendo um pastor dessa igreja, de uma maneira tão simples, mas ao mesmo tempo, para causar um impacto na nossa vida, que a gente possa ser transformado na maneira que a gente fala, na maneira que a gente vive, na maneira de que a gente trata as pessoas, na maneira que a gente vive diante do Senhor. Jesus, causa essa transformação em nós. Causa essa transformação na nossa vida. Causa essa transformação no nosso interior. Nós não queremos, Jesus, viver de maneira dissoluta. Jesus, libera essas verdades nós, por favor. Meu amado irmão, qual semente a partir de hoje você vai semear?